Olá, alunos, sejam bem-vindos ao curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, nós faremos uma introdução ao Instituto da Transação Penal. Então, no vídeo de hoje, nós não estudaremos de forma aprofundada o dispositivo propriamente dito, mas nós vamos fazer uma introdução à transação penal para que nós possamos aqui compreender algumas características doutrinárias deste instituto e também compreender aqui um panorama geral do que ele consiste. Vamos então à explicação. A primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é que no sistema penal brasileiro, o legislador ele instituiu o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. O que isso significa? Isso significa que o Ministério Público, constatando a existência de justa causa, naquele caso concreto, ele deve oferecer denúncia. Ou seja, se ele identifica que existe um lastro probatório mínimo sobre a autoria e materialidade delitivas, ele deve oferecer denúncia. A isso se dá o nome de princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Perfeito? A questão é a seguinte: ao instituir a transação penal, ao criar este instituto, o legislador ele está atenuando, ele está mitigando o princípio da obrigatoriedade. E fazendo isso, ele está aplicando ao processo penal brasileiro aquele princípio que é chamado de princípio da discricionariedade regrada, também chamado de princípio da discricionariedade limitada. Nesse ponto, eu faço ainda uma observação que essa expressão aqui, discricionariedade, pode ser que vocês encontrem nos livros de vocês como princípio da oportunidade, tá certo? Então pode acontecer que vocês também encontrem esse nome, princípio da oportunidade, regrada ou limitada. Ok. E o que é essa discricionariedade regrada ou limitada? Essa discricionariedade regrada ou limitada é a possibilidade do Ministério Público não oferecer denúncia em crimes de ação penal pública quando preenchidos alguns requisitos legais, tá certo? Então veja bem, olha, discricionariedade, ou seja, a possibilidade de não ser proposta a ação penal, isso aqui afasta o princípio da obrigatoriedade, mas não é uma discricionariedade plena, na verdade é uma discricionariedade limitada, podendo ser chamada também de regrada. Por quê? Porque essa possibilidade do Ministério Público não oferecer a denúncia, ela deve respeitar requisitos legais. Então o Ministério Público ele tem a limitação da lei para não oferecer denúncia apenas se preenchidos aqueles requisitos criados pelo legislador, tá certo? Então vencida essa parte principiológica, e isso cai em prova, tá certo, pessoal? Atentem-se ao conteúdo, a esses princípios, porque isso é importante, isso cai em prova. Mas vencida essa fase, agora eu vou passar para vocês uma noção geral, bem simples, tá bom? Ao longo das aulas nós vamos avançando no conteúdo, vamos aprendendo mais, mas agora eu vou apresentar para vocês uma noção bem simples da transação penal. Pensem que, através da transação penal, o Ministério Público e o autor do fato celebram um acordo através do qual o autor do fato se compromete a cumprir voluntariamente uma pena, que pode ser pena restritiva de direitos e ou pena de multa, e futuramente, se esse acordo for cumprido nos termos em que pactuado, será extinta a punibilidade do agente. Então prestem atenção a isso. É um acordo que é celebrado entre titular da ação penal e autor do fato, e que, se cumprido integralmente, vai gerar a extinção da punibilidade. Olha a vantagem para o autor do fato. O autor do fato não será condenado, tá certo? É muito vantajoso isso para ele. Atentem-se também que este acordo ele não implica o reconhecimento de culpa pelo autor do fato e ele também não exige confissão. Então, não é requisito da transação penal que o autor do fato confesse os fatos. Não, não é. Assim como, se ele celebrar a transação penal, isso não significa que ele é culpado. Então, se o autor do fato celebra a transação penal, ele não está confessando os fatos. Além disso, não implica o acordo reconhecimento de culpa dele, tá certo? Isso é extremamente importante fixarmos. Bom, a noção geral que eu queria passar para a aula de hoje é essa, tá certo?
a respeito dos princípios e também de uma introdução do que consiste a transação penal e o fato de que ela não implica o reconhecimento de culpa. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.